fazer uma pergunta. Recentemente, você nos falou almoçando que vocês estão na uma nova empreitada aí da plantação de uma igreja, Sim. né? E de um selo musical, um coletivo de artistas e tal. De onde nasce esse desafio aí de plantar uma igreja? Pois é, cara. É outra coisa que eu me sinto um pouco frustrado. Porque eu sempre... Quando eu era adolescente, 12, 13 anos de idade, na pré-adolescência, eu pedia muito para Deus para eu ser um missionário. Eu queria morrer no campo. Meu sonho era ser um mártir. E, inclusive, quando eu fiz 14 anos, eu recebi um e-mail. Meu pai, né, por ser pastor, a gente recebeu uma propaganda sobre... estavam escolhendo missionários para levar para um projeto para a África, lá, né? A Junta Batista de Missões. E como meu pai é pastor, recebeu isso. Se ele tivesse alguém, enviaria. Eu, na gana de ir, mandei um e-mail dizendo: meu nome é Marco Teles, eu tenho 14 anos, eu quero ir para essa... não sei o quê, blá, blá, blá. E eu recebi uma resposta, fiquei todo ansioso. E a resposta era mais ou menos assim: homem, pelo amor de Deus, vai estudar. Era mais ou menos essa resposta, né? Vai estudar, você é muito novo para isso. Mas era uma resposta bonita. Obrigado, você quer pelo interesse, mas a gente tem que ser pessoas de tanta idade, que tenham feito tal curso, etc, etc. Olha, pense como eu fiquei triste. Vida inteira eu quis ser um missionário que morresse no campo. Mas Deus não me respeita, Douglas. Não, né? Nem um pouco. Deus, é impressionante o tanto que Deus não me respeita. E aí Deus foi me levando para esse lado da arte, de falar com a igreja, de pregar para crente, de, sabe, tá rodando. Quando eu dei por mim, já tinha passado o bonde da missão, embora eu tivesse ajoelhado várias vezes chorando. Eu quero ir pro campo. Agora eu tava casado, barriguzinho, com filho nas costas, CD gravado, e um bocado de artista em volta, e eu precisando lidar com as crises, com os conflitos que é estar numa comunidade de artistas, servindo no Brasil. Então, Deus não me respeita. Outra coisa... Gostei dessa frase. Deus não me respeita. Não me respeita, parceiro. É impressionante. Já falei com ele que só, mas não tem jeito. E depois desse sonho missional, eu experimentei várias vezes plantar igreja com meu pai. E depois que eu já bifurquei com meu pai, eu plantei uma igreja com a minha família, a comunidade Crer. E ao plantar igrejas, eu tive uma sensação de que nasci para isso. Que todos os meus dons, o dom do canto, o dom da fala, o dom da poesia, o dom da empatia, do serviço ali, Deus me deu com a intenção de que eu fosse um plantador de igrejas, porque ali se usa muito esse tipo de dom num processo de plantação de igreja. Você tem que bater pênalti, correr para cabecear e tudo mais. Só que Deus não me respeita. Então hoje estou plantando uma igreja, que é um sonho, uma igreja com alguns amigos meus e tal, e estou vivendo a fase mais exigente da minha carreira na arte. Do meu serviço itinerário. Então eu saio mais de casa do que fico lá dentro. E eu fico me perguntando, como é que vai ser isso? Como é que eu vou dar continuidade junto com meus irmãos na plantação de uma igreja se eu não paro lá, estou o tempo inteiro em necessidade, estou o tempo inteiro para cima e para baixo, dentro do aeroporto, não sei o quê. E a resposta que eu sinto no meu coração é a seguinte: é assim que tem que ser. Porque a obra não é feita pelos seus talentos não, ô bonzão. Quem faz a obra sou eu. É a sensação... é a resposta que a gente encontra nas escrituras, né? Em vasos de barro. Então eu estou na minha pior fase, na fase que a minha voz está pior, de tanto que ela está sendo usada. Meu corpo nunca esteve tão cansado, os meus compromissos nunca exigiram tanto de mim. Eu estou na minha pior fase. Deus me livre, a pessoa que faz amizade comigo agora está conhecendo o pior Marco Teles de todos. Está conhecendo o bagaço. Poxa vida, do Marco Teles. Eu cheguei agora. Parceiro. Isso aqui é o bagaço. Você tinha que ver quando era laranja. Então, mas assim, mas ao mesmo tempo, é nesse terreno do bagaço que eu vejo essa igreja começando e nascendo ali, em João Pessoa. Então, é uma experiência linda, maravilhosa, que exige muito. E aí que tá, vem do terreno do candeeiro. A pergunta é, como é que o candeeiro seria se ele fosse uma igreja? Essa ideia de vamos ser brasileiro, vamos se expressar em louvor a Deus a partir da nossa linguagem, da nossa estética, do nosso jeito. Como é que isso se traduz dentro do ser igreja? Vamos para essa aventura? Aí da guia falou, vamos. Minha esposa falou, vamos. Outros irmãos falaram, vamos. E a gente está nessa aventura de tentar construir uma igreja que converse com a identidade brasileira e que se expresse a Deus com fidelidade às Escrituras, com profundo amor e reverência pelo Evangelho e com a vivacidade e as cores de um brasileiro. Luzeiro. Luzeiro. Muito bom. Isso mesmo. Ô Marcos, o que é... Que definição você daria de adoração? Adoração, eu vou emprestar aqui a definição de Abraão, né? Quando foi chamado por Deus para oferecer seu filho em sacrifício, ele disse, fica aqui, eu e o jovem vamos lá.
e havendo adorado, tornaremos a voz. Então vou usar o que ele, né, o que ele propôs ali como adoração. É um sacrifício. Adoração tem nada a ver com música. Nada. Adoração é uma rendição. É uma confissão de que ele é Deus, ele manda e eu não. Nem Ele que não me respeita. Ele não me respeita. Adoração é entender que Deus não te respeita. É você que tem que respeitar Deus. É você que tem que... Mesmo que isso comprometa o objeto do seu amor. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E oferece ali. Então o que Abraão estava levando não era mais um item da sua vida. Era o item da sua vida. E ele botou ali e chamou isso de adoração. Não tinha instrumento, não tinha música, não tinha ninguém batendo palma, não tinha ninguém assobiando. Quem assobiava era o vento frio, cortando a alma de Abraão ali em cima. O instrumento que tinha era um cutelo, né? E ele chamou esse quadro de adoração. Hoje nós chamamos de adoração o nosso ganho. Porque você subir numa plataforma, cantar é um ganho, é uma evidência. Quem está ali em cima daquela plataforma vai casar primeiro na igreja, vai ter oportunidade de emprego, vai ter prestígio e vai ter carona para casa. O irmão que não tem esse talento de cantar lá em cima, ele não vai ter nada disso. Ele vai ter que ralar mais para casar, entendeu? Vai para casa andando, tá? E para conseguir emprego ele vai ter que distribuir currículo assim, ó, de mão em mão. Então, e essa cena do cara cantando lá em cima, esse quadro a gente chama de adoração, o nosso ganho, o nosso prestígio e adoração. E para Abraão, a perda, a morte, o sacrifício, a dor, ele chama de adoração. Então, a gente está bem distante. Por isso que o livro 3 vai se fazer nesse exato momento necessário para mim. Eu preciso refletir mais sobre isso e colocar no papel. Muito bom, muito bom. O que vem pela frente aí? Você falou desse projeto, né, de Estevão, né? E o terceiro livro. O que você sonha, assim? Eu sonho em não ter que fazer mais nada. É? Eu sonho em não ter que gravar mais CD pra ninguém ouvir, nem fazer livro nenhum. Eu sonho no dia em que a gente não vai fazer mais livro, porque todos nós teremos livros andando por aí. Entendeu? Mas se você não fizer mais nada, você morre, né? Então, o que é verdade. você vai fazer? Boa. Eu vou fazer esse disco. Vou terminar Quando agora. sai, assim, se Deus quiser, esse ano. Eu quero que até outubro, novembro, ele esteja aí, já nas plataformas, o sermão musical de Estevão. Aqui. E também quero muito que o terceiro livro saia também. É a minha expectativa. E você já está escrevendo ele? Eu fiz o esqueleto dele, mas ainda não comecei encher, nem mergulhar nos estudos. Eu fiz também uma lista bibliográfica do que eu preciso consultar, mas ainda não comecei a ler. Enfim, deve sair por aí, parceiro. Mas se eu sobreviver... Fora o Estevão, tem mais algum que você queria fazer? Sermão musical, você fala? Não, ou projetos. Eu queria fazer só sermão musical. A partir de Amado Timóteo, eu não quero mais gravar um disco que não seja um sermão musical. A não ser assim, em coletividade, né? Sim. Com candeeiro e tal, mas discos meus... Eu quero fazer um sermão musical só sobre as bem-aventuranças. Eu quero fazer um sermão musical sobre Filipenses. Eu quero fazer um sermão musical sobre Gênesis. Quero fazer um sermão musical sobre tanta coisa. Tem coisa boa pra mim. Que Deus dê graça e dinheiro. Que é uma coisa realmente que chega bem pouco nos nossos bolsos.